Programa Falando de Vinho. Um oferecimento, Sulina Parrilla e Restaurante. Flá Gastronomia. Olá, o Falando de Vinhos mais uma vez no ar, ao lado de Vitor de Freitas, sommelier W73, meu parceiro nesse programa. Nós estamos aqui em Campinas, na Sulina Churrascaria, e aqui você come a melhor carne da cidade de Campinas. Venha conferir se você não conhece. Além de uma carta de vinho excelente, enfim, aqui você é muito bem tratado pelo Cleiton, pela família Martins, pela Neide, pelo seu Emílio, para o Matheus, enfim, para o Rafael, o nosso agradecimento também. Tá bom, gente? Bom, Vitor, nós estamos ao lado aqui, de frente, de dois vinhos brasileiros. Dois do sul do país. Entre os dois, um que recebe, é a uva que é a principal uva do Brasil. Principalmente na região do Vale dos Vinhedos, no sul do Brasil, região de Bento Gonçalves. Aqui tem um Merlot, não é? De uma região que é uma DOC. Exatamente. E eu queria que você desenvolvesse sobre esse vinho e falasse um pouco desse Merlot. A gente, quando vem aqui na Sulina, a carta deles é excepcional, né? E aí eu me deparei com dois belíssimos vinhos nacionais na carta. Que a gente falou já no outro programa, você falou que o pessoal tinha uma certa resistência quando fala de vinho nacional, né? E eu me deparei com esses dois vinhos excelentes da carta. Eu falei, vamos degustar para o pessoal ver que existe, vamos falar deles, porque além de ser para uma churrascaria uma belíssima pedida, porque vai muito bem com carne, esses vinhos aqui, eles têm história. Você acabou de falar da Merlot. E a Merlot, no Vale dos Vinhedos, é a uva da nossa primeira DOC nacional. Primeira DOC brasileira, hoje, é o Vale dos Vinhedos. Eu sou muito suspeito porque eu adoro Merlot, adoro, e eu acho que o Merlot nacional, gosto também no francês, mas o nacional está muito bem feito, muito bem feito, e por isso que o Vitor pensou esse medalha aqui, essa coisa toda, né, cara? O Faces, ele foi o vinho, né, que escolhido pelo Comitê Olímpico Brasileiro para representar os vinhos nacionais junto ao comitê. Então, quando nós tivemos a Olimpíada no Brasil, ele foi o vinho que foi servido, né, para as delegações. Não tem a história do Faces ser o vinho do Papa? Eu não sei se foi o Faces, cara, porque eu sei que teve um vinho que quando o Papa visitou, mas não foi aqui, foi eu acho que de Jundiaí. De Jundiaí eu estava assistindo um programa que teve um produtor que fez um vinho para a diocese que foi servido para a visita do Papa. Certo. Ele teve em Aparecida no Norte. Você tem razão, você tem razão. Eu fiz confusão. O nosso foi para as Olimpíadas. E como assim? A gente sempre gosta de falar para o pessoal o porquê das coisas. Eu acho bem importante, né, que tem um pouco de conteúdo. Então, por que é uma DOC? O quanto difícil é chegar lá? Né? Porque você tem que ter toda uma história, você tem que ter todo um background para que o INPE, para que um produtor, para que aquele grupo da localidade consiga ter um registro de DOC, Denominação de Origem Controlada. Isso não é fácil, demanda muito tempo, demanda muita qualidade, demanda muita coisa. Depois que você obtém, realmente, poxa, é bacana você falar que nós temos a primeira DOC nossa. E tanto é que a Merlot. E você sabe por quê? Você que já é um cara que já está meio ambientado. Você não vai me pegar de calça curta, não. Já começou o assunto, termina. Hoje eu falo uma bobagem aqui, que nem eu falei aqui, que é vinho do Papa e não é. Pelo amor de Deus. Não, isso. É porque também é muita informação. Porque é o seguinte, nas aulas, né, a gente sempre comenta por que o Brasil, por que o Sul, principalmente, se tornou um expoente de espumante. Porque muitas vezes as nossas uvas não conseguem atingir uma etapa de maturação completa, como já falamos em algum outro programa, das duas curvas de maturação, né? Então, assim, você começa a maturação do seu fruto com muita acidez. E a acidez vai caindo e o açúcar vai subindo. Quando eles se cruzam no ponto ideal, você colhe. Você tem que ter acidez, mas você tem que ter açúcar e flavonoide. Bom,
Se começa a chover, que é o grande problema que a gente tem no sul do país, se começa a chover muito, você tem que colher. Então, nós temos localidades lá no sul que eles se tornaram propícios a uma colheita um pouco antecipada, mas com uma qualidade sensacional para a produção de espumante. Porque espumante você não tem que ter muito açúcar, você tem que ter mais acidez do que açúcar, entendeu? Então, nós hoje somos um grande produtor de espumante por isso. E, por exemplo, nós temos algumas variedades que, para chegar na colheita realmente perfeita, a gente chama de longo tempo de maturação, certo? Então, ela é uma espécie, uma variedade que demora muito a atingir a maturação perfeita, como a Cabernet Sauvignon, por exemplo. Então, você pode ver que, raramente, com exceções, você não tem uma boa Cabernet Sauvignon no sul do Brasil. A Merlot, como é mais temprana, como ela fica pronta mais cedo, se deu muito bem. Então, o pessoal vai desenvolvendo expertise, foi desenvolvendo, até chegar no que é hoje. E, para mim, né, os melhores vinhos tintos que nós temos hoje no sul do Brasil são oriundos da Merlot. Devia ter arriscado, né? Fiquei preocupado de falar bobagem, de chamar minha atenção ao vivo aqui. Ao vivo não, porque é gravado, mas enfim. Bom, nós estamos aqui já com o Merlot aqui, né? Uhum. E a gente estava na taça aqui. Agora, você que gosta, né? Além de tudo, nós estamos diante de um produtor que ele se autodenomina purista e faz parte de uma associação. O que são puristas? Né? São aqueles que evitam ao máximo usar carvalho, usar barrica, né, para afinar o vinho. Então, o que você imagina encontrar aqui? O que a gente está com ele na taça. Um vinho de frutas frescas, sem nada assim de baunilha, né, sem aquela parte da madeira. Fruta total, mas muito... Mas você pode ver que mas não vinho... compota, sim? Não. Fruta fresca, né? Aqui amora, eu senti muita amora, muita framboesa. Só que se você botar o dedo, você vai ver que é um vinho bastante extraído, tá? É curioso isso, né? Então, porque ele não é um merlotzinho, não é um vinho muito simples. Ele é um vinho feito para ser já um vinho de alta gama, de boa qualidade. Então ele pegou a melhor Merlot que ele tinha e produziu mesmo sem madeira. Então fica para o pessoal a dica, não é porque o vinho passou por madeira porque ele é bom. Ah, o vinho para ser bom tem que passar em madeira. Não tem nada a ver. Não é verdade. Ele tem que ter uma fruta boa, entendeu? E como eu conheço o Giovanni Carraro, que é o enólogo, né, e um dos que está sempre conosco, dando aula, mostrando os seus vinhos, né? Há pouco tempo tivemos com ele, ele mostrou a linha inteira que ele está produzindo lá. Então, a gente está diante do quê? De um belíssimo vinho da Lídio Carraro, produzido de uma forma purista, sem madeira. Eu tive uma experiência muito legal lá no Vale dos Vinhedos, na Lídio. Muito legal. E eu estava bem no começo, Vitor, né, dessa coisa de vinho. Conhecia muito pouco, quase nada. E minha esposa também ficou impressionada. E eu também, me chamou muito a atenção a estrutura que eles têm. A estrutura de degustação, o espaço, a produção, a preocupação de trabalhar com um vinho fino, não é? Com um nível acima da maioria do pessoal no Brasil. Sabe o que é? A gente percebe claramente o cuidado que eles têm, não só na produção, mas também na recepção, na humildade. Poxa, quando eles vêm aqui mostrar os vinhos para a gente, eles passam tudo, não escondem nada, você pode fazer perguntas, eles têm paciência em responder, entendeu? Eles não têm porque eles gostam de mostrar o trabalho que eles têm para que realmente resulte, eles têm orgulho do que eles fazem, entendeu? Então não existe soberba. Eu acho o pessoal muito humilde, com o sucesso que eles estão fazendo. Imagina, eles foram o vinho escolhido para representar o Brasil na Olimpíada, quer dizer, eles podiam se achar, né? Mas não, vem para cá, conversa com a gente, com toda a humildade, porque eles conhecem tudo, a gente não conhece nada. Então a gente faz muita pergunta que para eles deve parecer, sei lá, pergunta de beabá, de jardim de infância, mas eles respondem com toda a humildade, né? Bom, ó, já que nós estamos na Sulina, né? E a gente está pensando já aqui numa carne, vamos ver o que isso aqui se aguenta ou não. Fácil. Mas olha, isso é que eu acho impressionante. Não passou em madeira, certo? Certo. Se a gente não soubesse que purista é isso, não conhecesse o processo da Lídio Carraro... Tinha dúvida. Não ia? Na boca. Com certeza. Você ia falar, não, esse vinho passou em carvalho, mas não passou. Que tem uma
coisinha de baunilha, que eu não sei de onde que vem, é isso? Ele tem um toque até do tostado. Isso aqui vem o quê? Da fruta. Olha que Merlot bem extraída, cara. Que fruta bem colocada aqui, entendeu? Ele tem tanta assim, concentração de sabores e aroma que parece que ele, né, foi amadeirado, né, que passou em barrica. E não é verdade. E não é verdade, entendeu? Agora, fica imaginando uma carne, né, com essa quantidade de taninos. Você sabe de que boa aqui qualidade. a Sulina é a casa do orro de bife. Exatamente. Não, a gente Feito na sempre que tem parrilha. oportunidade, a gente vem aqui. Uma loucura. Então, Então, isso aqui para você acompanhar uma carne como essa, por exemplo, que eu estou sugerindo, então, é ideal. é por isso que eu falo, sabe, a gente gosta muito de fazer esse programa, gosta muito de dar informações para o pessoal, né, dar uns toques. Gente, perca um pouco, né, de preconceito, saia do normal e prove um Merlot nacional com essa qualidade, com uma carne dessa que você acabou de falar. Show de bola. Não tem jeito de errar, gente. Não tem. Esse vinho aqui tá arredondado, tem acidez, tem tanino, Tem corpo, equilibrado. tem estrutura. E o mais importante, e o mais curioso, é que ele tem um corpo aqui que, se você souber efetivamente como é que ele foi produzido, você fala assim, mas não é possível. Não é possível. Não é possível. Isso aqui é só inox, só tanque inox. Olha o equilíbrio que tem e a quantidade de tanino, quantidade de sabor, Verdade. né? E a qualidade do tanino, que é outra coisa importantíssima, gente. Aquele vinho que você toma, ele é muito tânico, amarra demais a sua boca, deixa a tua boca parecendo uma lixa. Isso é muito tanino, mas de péssima qualidade, ou de uma qualidade ruim. Isso é defeito. Isso é defeito, você tem que despontuar o vinho, né? Que você, é engraçado, uma vez na aula eu falei pro pessoal, gente, você não acrescenta ponto, você não vai dando ponto pro vinho para chegar em 90, 100 pontos, você vai despontuando o vinho. É decrescente. É decrescente. Vou para um rápido intervalo comercial, estamos aqui e continuaremos no próximo bloco na Sulina Churrascaria, falando de vinho com... O próximo é o Taná, né? Taná, né? Aí que... Não saia daí que eu volto ao lado do Vitor já já. Estamos de volta aqui da Sulina Churrascaria em Campinas, local de mais um Falando de Vinho. Vamos trocar de vinho agora. Falamos de um Merlot no primeiro bloco e agora vamos para o Taná e o Vitor vai falar um pouquinho do vinho para vocês. Como a gente falou, né, antes do Merlot, nós vamos falar da Taná, que também está na carta da Sulina. Legal. Né? E é um vinho agora ainda um degrau acima do que nós provamos anteriormente. Tá? Essa linha Agnus deles é uma linha fantástica. E o Taná, se vocês ainda não estão familiarizados com alguma coisa de vinho, a Taná ela é tida como uma uva bastante tânica, né? Ou seja, que vai gerar um vinho encorpado, um vinho tânico. Só que o pessoal conhece normalmente a Taná do Uruguai, que é a uva emblemática deles. Verdade. Tá? E o que o Uruguai é famoso? Pelas carnes, pô. Laticínios e carnes. Agora, e por que a Taná? Porque ela vai muito bem com um belo churrasco. Viu só que é Entendeu? bom conversar, bater um papo, falar de vinho com um cara que conhece? A carne tem que ser Malbec. Que tem dois exemplos que desmistificam isso. Merlot vai muito bem com carne, agora Taná é uma covardia. Além de tudo, além desse vinho ser um ponto acima, né? Nós temos uma outra coisa também, porque assim, o pessoal acha que toda Taná é igual, né? E não é bem assim. A gente que é mais estudioso, mais nerdzinho, mais gosta de fuçar, a gente sabe que existem, de uma mesma variedade como a Taná, existem diversos clones, com mais adaptação ou menos adaptação ao local onde você vai plantar. Ao terroir, ao clima. Exatamente. Tá? E aí, da mesma maneira que eu fiz a primeira degustação do Sudeste, de vinhos do Sudeste, eu também fiz a primeira degustação de Taná brasileiro.
entendeu? Porque nós só tínhamos Taná, ou da região francesa, né, da onde ele veio, ou do Uruguai, tá certo? Então, o pessoal não tinha muito conhecimento. Aí, quando eu fiz uma degustação só de vinho Taná brasileiro, ele ficou, não é possível, cara, vamos lá, vamos mais de novo, aí cegas, né? E degustamos, eu tive agora a oportunidade de voltar no local de plantio do Taná, que melhor se saiu na degustação, que foi o Vinhas Velhas da antiga Almaden. Lembra da Almaden? Vocês que gostam de vinho, não é? Poxa vida. A Almaden tem 400 hectares de vinhedo em Santana do Livramento. Poxa vida. Que é fronteira com o Uruguai, entendeu? Agora, para a natureza não tem fronteira, tem clima, tem clima solo. e solo. Então, de um lado, você tinha o melhor Taná do Uruguai no último Descorchados, que é ali em Cerro Chapéu. A vinícola está aqui. No Uruguai. No Uruguai. E você atravessa a rua, anda, sei lá, 10, 16 quilômetros e vai até Almaden, que hoje é da Miolo, do grupo da Miolo. Aí você chega lá. Lá tem o vinhedo de Vinhas Velhas de mais de 60 anos de idade. Entendeu? E aí o que você proporciona? Um Taná maravilhoso. O vinho de Taná nacional está se saindo muito bem. Então, para quem gosta de ouvir a gente falando, ver o nosso programa, outra dica, podem procurar Taná nacional, do sul para baixo, ali Vale dos Vinhedos, Campos de Cima da Serra e fronteira ali com, que a gente chama de Campanha Gaúcha, ali estão os melhores exemplares. E o que muita gente faz? Traz as uvas de lá, da campanha, para vinificar no Vale dos Vinhedos. Você falou desse rótulo, mas desse selo Agnus, é isso? É. Essa é a linha deles. A linha deles, Agnus, é uma linha especial, Vitor? É uma linha um degrau acima, entendeu? Dá para chamar de reserva? Não, né? Não, eles não usam porque eles não gostam de usar madeira. Então o pessoal liga muito reserva como ter passado em barrica. Então eles não colocam. E não é o caso aqui. É, lógico, se você entrar no site deles, vocês vão ver toda a categoria, né? Os degraus que vão subindo. Que até a gente chama chegar aqui, né? Vinhos de entrada e vai subindo. Isso, vai subindo. Toda vinícola de bom porte, como no caso da Lídio Carraro, tem esse tipo de mercadologia, né? E tem que ter. Porque a gente tem que ter realmente uma linha, tem que ter vinho para todo o público, né? Você não pode se isolar só no nicho de mercado, a não ser que você seja assim, um Chateau Petrus da vida, que só faz um vinho e fim de papo. Não é o caso nosso, né? Vamos servir ele aqui? Vamos degustar? Uhum. Vamos só servir para a gente comentar um pouco mais. Gente, outra coisa, eu estava falando que eu estive lá em Santana do Livramento, né? Na campanha gaúcha. Nós hoje não temos só Vale dos Vinhedos e nós não temos só hoje Bento Gonçalves. Pessoal, se vocês gostam de vinho, né, e sabem que dá para viajar hoje, Bento Gonçalves, a região do Vale dos Vinhedos, é um polo enoturístico já solidificado. Totalmente, né? Pega essas regiões e vão conhecer. É impressionante o que nós estamos produzindo de vinhos de qualidade nessas regiões, né? Vinícolas como Guatambu, vinícolas como a antiga Almaden, hoje a Miolo. É um programa enoturístico sensacional. Eu tive numa outra pequenininha chamada Cordilheira de Santana. Legal. Cara, você já teve a oportunidade de degustar vinhos de lá? Da Cordilheira não. Eu tive na Cordilheira de Santana, a atual proprietária, ela ficou viúva recentemente, é a dona Rosana Wagner. Ela tem simplesmente 40 vindimas nas costas. 40 vindimas, cara. Sabe o que é isso? Olha que experiência que essa pessoa tem. Meu Deus. Aí fui degustar lá, né, junto com ela, junto com a sommelier da propriedade. Degustei, eu acho que o primeiro e o único Gewürztraminer nacional que eu tive a oportunidade de conhecer. Que loucura. Loucura. Tem um outro Chardonnay que ela tanto não só fermentou em barriga, como ele depois fez batonagem, fez todo o amadurecimento no carvalho, que é um Chardonnay que não fica nada a dever a qualquer Borgonha, sabe, que você já tenha tomado, porque os grandes a gente não tem nem acesso, né? Mas que Chardonnay maravilhoso. E ela fez um vinho em homenagem ao falecido marido dela, que é um expoente também da vitivinicultura nacional, chamado o seu Gladstone. Ela fez um vinho em homenagem a ele que é sensacional, cara. Um blend assim, fora de série. Então, gente, eu fico aí o recado para vocês.
procurem conhecer outras regiões e outros vinhos do Brasil, que tem coisa maravilhosa. É o que o Vitor fala toda hora, litragem. Experimentem, visitem, conheçam coisas novas. E esses 2 programas que nós estamos gravando aqui na Sulina, o Vitor fez questão, porque é ele que faz a pauta e os nossos internautas, de falar do vinho nacional, porque realmente está chamando muita atenção. E eu acho que cabe a gente que tenta, de maneira modesta, mas tenta mudar um pouco essa cultura do brasileiro, que nós temos aqui de 12 meses, nós temos 10 que faz calor, ou 9. Ah, não, calor não pode vinho, calor é cerveja. Não é bem assim. Cerveja é muito bom, ponto. Gin é muito bom, ponto. As outras bebidas, coquetéis, muito bom. Mas o vinho tem muito peso. E só mudando essa cultura é que essas experiências, essas estruturas, elas vão ganhando corpo, porque elas precisam trabalhar comercialmente, tem que vender. Tem que vender. E o consumidor que é a população brasileira, não tem que tomar só 2 litros per capita, tem que tomar 10, 15, 20. Se Deus quiser, vamos chegar lá. Fora que é saudável, né? Vamos lá? Vamos. Que nós já estamos chegando no final do programa. Bom, intenso, hein, Vitor? Totalmente. Dá uma olhada. Agora, se você já gostou da Merlot, você vai ver o que é esse taná na boca. Olha que aroma, é já bem mais fruta, mais negra ainda, né? Aqui mais é fruta ameixa, negra. Total. Tem um pouquinho de pimenta. Tem, exatamente. E um pouco daquela especiaria. Especiaria também. Né? Então ele é muito intenso de aroma, um toque até um pouquinho mais doce do que o Merlot, que era mais frutado, mais balsâmico. E na boca, ó. Enquanto você fala, eu queria que você falasse para o nosso telespectador de novo a diferença na boca e por que a gente vem sentir o cheiro do vinho. Para que serve isso, Vitor? Os aromas, se você tiver uma boa bibliografia ou biblioteca aromática em sua mente, porque isso é muito treino também, né? Minha esposa gostava de fechar os meus olhos e botar diversas ervas, diversos outros tipos de aroma, para que eu fosse tentando matar, identificar, só cheirando. Então, a cor, tudo bem, lágrimas, tudo bem, mas o aroma te traz muita coisa do vinho. A variedade, se ele vem de um clima mais quente ou um clima mais frio. E como eu sempre falo nas aulas, eu bato muito nessa tecla, geografia, geografia, geografia. Pense da onde está vindo o seu vinho. Lembre que você está trazendo um vinho de um terroir. Então ali vai ter solo diferente, vai ser amplitude térmica diferente, clima diferente. Se está perto do mar ou não. Tudo muda. Tudo muda. É diferente você estar com as raízes num solo de xisto, quando você está num solo granítico ou num solo arenoso. Vai mudar o seu fruto. Do fruto vai mudar o seu vinho. É tudo uma cadeia, tudo uma coisa sequencial. Né? E tudo então, aroma, muito... Ó, e tudo muito pensado. Sim, quando você sente o aroma desse tão frutado assim, tão extraído, você já vê, poxa, o cara trabalhou bem essa fruta. Mas aqui tem um tanino mais elevado. Lógico, nós estamos falando da taná. A variedade é diferente. Seca a boca. Bem mais. Agora, se você está aqui numa churrascaria e você está pensando que você precisa realmente, né, de um vinho potente para acompanhar a carne, isso é maravilhoso. Obrigado pelas dicas. Que isso. Sensacional. Prazer. Lídio Carraro produzindo aqui 2 vinhos entre tantos que realmente impressionam. Falamos aqui direto da Sulina, churrascaria em Campinas, a quem a gente agradece. Ao Cleiton, gerente, à dona Neide, esposa do seu Emílio, que passou por um probleminha de saúde, mas está, graças a Deus, se recuperando. Ao Matheus e Rafael, que são os filhos do casal Emílio e também Neide. Muito obrigado pelo seu carinho e não esqueça, participe do nosso Instagram, Falando de Vinho, participe lá, mande a sua pergunta, a curiosidade, que o Vitor e eu teremos um imenso prazer de atender a sua solicitação. Até o próximo programa. Programa Falando de Vinho. Um oferecimento, Sulina Parrilla e Restaurante. Flá Gastronomia.